Amados irmãos, vamos comentar nosso segundo texto bíblico de hoje, né? Segunda-feira, dia 29/3, que nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 25 e o capítulo 26. Capítulo 25 de Mateus, ele fala que o sermão, né? O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Então, vamos ver, né? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, levaram consigo azeite, mas as prudentes não levaram consigo azeite, as loucas, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Conforme não sabe, o conto lá da história diz que o esposo tardou, o esposo, todas só que deixaram e todas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se uma voz que diz: eis aí a voz do esposo sair ao encontro. De repente, as loucas que não levaram reserva nas suas vasilhas, elas foram as prudentes e disseram: dá-me do vosso azeite, porque o nosso se acabou. Eles disseram: ide aos que vendem e comprar para vós, para que não aconteça que falte a minha voz. Isso quer dizer, irmão, que a nossa vigilância para com Deus é individual. Eu não posso tirar o meu azeite espiritual. O que é o azeite, pastor? O azeite é a vida de comunhão com Deus, o azeite é a vida de intimidade com Deus, é a leitura da Bíblia, é uma vida em santidade, uma vida separada do mundo, a vigilância e a esperança de Jesus, uma vida numa prática do amor, da misericórdia, do perdão. Isso é o azeite, isso aí é individual, mas a gente adverte, né? Porque na verdade, amado irmão, nós sabemos que naquele tempo, né, o rapaz comprometido com a moça, ele mandava a moça para sua casa, ele ia para a casa dele, e ele tem um determinado tempo ele vinha para buscar a moça para levar para sua casa para casar com ela. E a partir daí a Bíblia mostra, né, também que isso é uma mostragem para nós, a igreja, que devemos estar alerta e esperta, né, para que não nos falte azeite e o Senhor venha, porque quando elas chegaram, era bater na porta. A Bíblia diz que elas estavam preparadas a entrar para com o esposo, mas as outras chegaram, bater, dizendo: abre no princípio, na verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Meus amados irmãos, isso chama para nós também a questão da advertência, não é? Aí entra também os talentos, que a Bíblia diz que o homem, né, o certo Senhor, chamou os seus servos, ele partiu para fora da sua terra, chamou seu servo e entregou a cada um, né, os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a um deu 2 talentos, e viajou. E quando ele voltou, a Bíblia disse que o que recebeu 5 talentos, disse: eis aqui, eu coloquei o teu dinheiro no banco, me rendeu 5 talentos, eis aqui duplicado. O que recebeu 2 também, mas o que recebeu 1, chegou assombrado e disse: aqui está o teu talento que tu me deste, porque eu sei que tu és um homem rígido, que tu colhe onde não semeia, por isso escondi o teu talento na terra. Amado irmão, sobre aqueles que pegaram os seus talentos para multiplicar, o Senhor diz: bom está, servo bom e fiel. Sobre o muito fosse, pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Mas aquele que escondeu na terra, o Senhor disse: mal e negligente servo, tu sabes que eu sou um homem que cobro, que colhe onde não semeio, por que tu não pegaste esse meu dinheiro e não botaste aos banqueiros, para que quando eu viesse, pelo menos recebesse em dobro? Isso muitas vezes, irmão, significa o crente que não valoriza primeiramente a salvação. Irmão, se você não for mais nada na casa de Deus, mas se você valorizar pelo menos a salvação, permanecer firme, obedecendo a palavra de Deus, vivendo o que o Senhor falou, mesmo que não tenha cargo nem função, já é muito importante. Se lhe dá uma função para você fazer alguma coisa na casa de Deus, pode ser a função mais simples que você achar, né? Qual é a mais simples? É lá a igreja, portaria, líder de departamento, líder de conjunto, do som, tocar na banda, no conjunto, tudo isso é importante. Não, mas eu queria ser o pastor. Não, mas o pastor está pouco, eu queria ser pastor presidente. Não, não queria ser pastor presidente, eu queria ser o pastor presidente nacional. Irmão, isso não satisfaz a Deus. Cada um desenvolva aquilo que o Senhor lhe deu de acordo com o seu limite, porque todo trabalho para Deus é importante, né? Nós vemos que aqueles que granjearam, entraram para o Senhor, mas aquele que foi negligente disse: lançai o servo induto nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, não é? Então nós vemos, meus amados irmãos, nós vemos que ainda tem
porque nós chamamos de julgamento das nações, do versículo 31 em diante, diz, quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então ele se assentará diante do trono, e todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E ele dirá aos que estão à sua direita, vinde bendito meu Pai, possui o reino que está preparado desde a fundação do mundo, que teve fome, me deste de comer, teve sede, me deste de beber, era estrangeiro, me visitaste. Eles vão dizer, mas quando nós te vimos com fome, com sede, estrangeiro, e te beneficiamos? Eles, quando você fizer um destes pequeninos, a mim você fizer. Então ele dirá, também estiver à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, né? Preparado para o diabo seu jantar, porque eu tive sede, não me deste de beber, tive fome, não me deste de comer, era estrangeiro, não me recebeste. E eles vão dizer, eu estava na cadeia, vocês não foram me ver. Senhor, quando foi nós não tivemos, que nós tivemos presos, não fomos te visitar, doentes não fomos te ver, com fome não te demos pão, com sede não te demos água. Ele disse, na verdade, vos digo, quando vocês não fizeram destes pequeninos, a mim vocês não fizeram. Irmão, primeiramente, a maioria dos teólogos diz que esse texto se refere a Israel, a quem deu apoio a Israel. Mas também, na minha visão, tem a ver com a igreja, aquele países, nações que não deixam o evangelho entrar, que evita de pregar o evangelho, que massacra, que mata crente, a semelhança de Israel, também terá o mesmo juízo nesse grande julgamento das nações. Amém, meus amados irmãos? Então nós vamos ver, né? No capítulo 26 fala a consulta dos sacerdotes, não é? Nós diz que Jesus, quando concluiu esse discurso, ele disse ao discípulo, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem subirá para Jerusalém, e lá ele vai ser entregue para ser crucificado. E os príncipes dos sacerdotes, e os escribas e os anciãos se reuniram, né, na sala do Caifás, e nós vemos para consultar mutuamente como matar Jesus com dolo, com engano. Dolo quer dizer engano, com mentira. E ele dizia que não durante a festa para não chamar tumulto do povo. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que um homem chamado Judas, conforme diz o versículo 14, ele disse, quanto é que vocês me dão para que eu entregue o Filho de Deus? E ele deram 30 moedas de prata. Irmão, 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, era o preço de um escravo, era o preço que pagaram por Jesus. E nós vemos aí, meus amados irmãos, que Jesus celebrou a última Páscoa, e nós vemos que naquela Páscoa Jesus disse a eles que um deles haveria de trair. E todos angustiaram e disseram, perguntaram quem era, e Judas também perguntou, sou eu? Nós vemos aqui o versículo 25, Jesus diz, tu o disseste, não é? Então o próprio Judas confessou com a boca dele. No demais, nós vemos aqui também o versículo 31, quando Jesus disse a Pedro que ele seria preso e que todo haveria de se escandalizar nele, porque estava escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E Pedro disse, todos podem te abandonar, jamais eu. Todos disseram do mesmo jeito. Mas Jesus disse a Pedro que antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria a Jesus. Depois nós vemos que Jesus foi para o Getsemane, no Getsemane levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e a Bíblia diz que angustiou, mas Jesus angustiou, dizendo, se possível, passe de mim esse cálice. E quando voltou, achou após dormindo, ele tem aquela frase importante que ele diz, vigiai e orais, para que não entre em tentação, porque na verdade vos digo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né, meus amados irmãos? É o versículo 41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí Jesus foi mais 2 vezes e disse ao Pai, Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu dele beba, faça-se a tua vontade. Nos demais, irmãos, nós vemos Jesus agora lá no Getsemane, quando ele foi preso, né? A Bíblia diz que ele foi preso, e ali Judas lhe deu um beijo. Aí ele disse, amigo, o que vieste a fazer? Nós vemos que Judas beijou, e a partir daí Jesus foi preso, a partir daí ele foi escarnecido, a partir daí ele foi levado ao Sinédrio, e o Sinédrio fez uma pergunta, tu és o Cristo, Filho de Deus? Jesus disse, eu sou, e em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aí foi que ele disse, não precisamos mais de testemunho, porque nós mesmo vimos a blasfema, que ele disse, eu sou Filho de Deus. Então Jesus foi condenado pela verdade, ele é o Filho de Deus. Agora os homens com ciúme, com inveja, o mataram, porque ele estava falando a verdade. Eu sou, e em breve verei o Filho do Homem sentado à direita do Pai, conforme diz aqui o versículo 64, não é? Meus amados irmãos, nós vemos que a partir daí ele cuspiram, rasgaram a roupa, deram um murro e profetizavam, diziam, profetiza quem te bateu. E aí nós vemos que Pedro acompanhou Jesus, quando Jesus estava sendo condenado, vendo que Jesus tinha sido condenado, já disseram
os fariseus perguntaram ao sacerdote: quem achar é digno de morte? Então Pedro saiu, e a Bíblia diz aqui que 3 vezes a criada chegou perto de Pedro, e Pedro negou, dizendo: eu não conheço, e até jurou que não conhecia. Então nós vemos que o galo cantou e ele chorou muito.